presencial aqui em Olaria, né? Bem-vindo o pessoal do EAD também aí no nosso contato semanal. Bom, conforme prometi e cobrei de vocês semana passada, hoje vamos conversar sobre o artigo, né? Falarmos sobre as questões da evolução tecnológica no setor naval no século XIX, certo? Ou seja, vamos fazer, na verdade, uma grande revisão observando alguns detalhes, né, que antes não eram observados por vocês, não havia necessidade ou nem chamava tanto assim a atenção na bibliografia, que agora passa a chamar um pouco mais a atenção. Mas, ao mesmo tempo, né, eu não espero, sinceramente, que seja cobrado de vocês no nível técnico. Não tem como. Diversas profissões, diversos saberes, diversos mecanismos, entender isso aqui da forma técnica. Então, entender os conceitos envolvidos, entender os fatos envolvidos, eu entendo, creio, seja mais interessante do que as informações técnicas, especificamente técnicas, que estão dentro desse artigo aí publicado. Né? Bom, o artigo foi publicado, conforme a bibliografia de vocês, né? Na Revista Marítima Brasileira, tem no site para vocês buscarem, pedir para colocarem no site nosso aqui também, para facilitar a vida de vocês, né? Uma forma de ajudar na propagação dos conceitos, das informações, né? Dos valores navais aí como um todo. Então está disponível no nosso site também, mas a fonte original fornecida pela Marinha para o concurso de vocês é essa aqui. Qual é o primeiro, logo assim de partida, que o artigo já começa a colocar para vocês? Vai estar trabalhando a ideia sobre a propulsão mista, da questão da roda até o X. É o primeiro instante que já começa a disponibilizar para vocês. Ou seja, está falando da industrialização dentro dos aspectos navais, do impacto dessa industrialização dentro dos aspectos navais como um todo. Embora os principais desenvolvimentos só viessem repercutir nos navios de guerra e nas formas de seu emprego na segunda metade do XIX, eles tiveram origem nas 5 primeiras décadas do século. Então, se a gente voltar o tempo aí, nós vamos perceber que nesse século XIX, nas suas 5 primeiras décadas, ou seja, vamos pegar lá então no período cronológico cheio, 1900, 1950, a gente já vai ter nesse período o aparecimento desses valores, desses equipamentos. 1800? Oh, 1900, desculpa, século XIX, 1800, perdão, obrigado. Né? Já nesse período aí, de 1800 e 1850, dentro do século XIX, né, a gente já vai começar a perceber os primeiros elementos, os primeiros equipamentos, os primeiros materiais. No entanto, peso maior desses meios, desses equipamentos, dos materiais, de tudo que vai ser desenvolvido, só vai surgir na segunda metade. É nela que a gente vai encontrar o maior impacto, ou seja, as guerras, os eventos serem decididos não mais pela ação do homem no campo de batalha, mas pela ação também do cientista antes do homem ir para o campo de batalha, seja no exército ou seja na marinha, que é o nosso caso aqui de observação, especificamente de observação. Então, a Revolução Industrial, nesse ambiente, nesse contexto, ela vai vir antes e os impactos, os meios, o que ela cria, vamos encontrar a posteriori, depois, nesse sentido aí. Exemplos que eles vão dar, que o artigo dá para a gente como um todo, fala, por exemplo, sobre esse navio inglês, o HMS Victory, que é uma fragata de 3 decks, uma fragata de 3 convéses, de 1859, que representa o fim da primeira metade do XIX. É o primeiro item a chamar a nossa atenção aí. Porque a primeira metade, se ela não é pautada principalmente pela industrialização, ela ainda é o remanescente da outrora marinha, vamos dizer assim, tradicional. Qual seria a marinha tradicional no século XIX? Aquela marinha onde o navio é totalmente feito de madeira e a sua propulsão, o seu meio de força motriz é exclusivamente o vento. Então, veja que o navio é lançado em 1859 e ainda ele é lançado de acordo com as características
de acordo com os mecanismos que a gente observou na primeira metade do século XIX. Então ele é o fim dessa era. Como nós vamos encontrar vários navios, vários materiais, equipamentos, que vão ser os representantes do início de cada uma dessas etapas, o início de cada um desses momentos de transformação para essa nova era, para esses novos conceitos. Nessa época também ele vai falar sobre projetis de tiro sólido, de estilhaço, incendiários e explosivo. Veja que antes havia, digamos assim, um tipo de munição. O canhão atirava bolas de metal sólidas. Aí a diferença estava apenas no tamanho dessas bolas, que eram calculadas em libras, e aí o canhão era calculado em pounders, que era associado ao tamanho da munição que era operada ali em almas lisas. Com o passar do tempo, houve uma progressão, uma melhoria desses materiais. Então, quando a gente chega também nessa transição primeira, segunda metade do 19, nós vamos encontrar 4 tipos de munições diferenciadas aí. Mantendo-se a questão das sólidas, tendo a característica das estilhaçantes, que era, na maior parte das vezes, estojos com vários fragmentos, às vezes com pequenas balas, pequenos projéteis que eram utilizados às vezes até em fuzis, em mosquetes, que eram colocados dentro desses estojos, e o canhão, quando atirava, aquilo virava, aquilo se fragmentava o estojo e distribuía aquilo numa forma de metralha. Como também havia, por exemplo, os canhões chamados de columbinas. É interessante que no Museu Naval nosso, aqui no Rio de Janeiro, na entrada da portaria do Museu Naval, tem 2 canhões logo ali projetados, são 2 columbinas, pequenos canhões. O que eram as columbinas? Esses canhões que eram colocados dentro deles pedras, ou pequenos estilhaços de metal, que quando ele atirava, espalhava aquilo. Portanto, é uma época, a característica, o tipo de canhões que era feito para atingir os homens nos convés dos navios, era nitidamente para agredir os homens nos convés dos navios. Havia balas incendiárias, algumas com cargas incendiárias dentro, mas sabe que a maior parte delas era feita? A bala era colocada como se fosse uma churrasqueira, Então, quando ela estava vermelha, rubra, é que ela era colocada dentro do canhão e atirada. Aí, com isso, a bala, quando pegava no navio de madeira, o contato, o calor, todos nós acabamos de um jeito ou de outro, passando em algum momento das nossas carreiras, por cepim, que cabe e tudo mais. Então, o calor daquele metal rubro em contato com a madeira traria a temperatura de ignição, iniciando o incêndio no navio, começando o incêndio no navio. Era a principal forma das munições serem utilizadas como incendiários. E as mais importantes nesse momento agora nosso, que são as explosivas, que eram ocas, dentro uma carga de pólvora que era acesa antes da bala ser arremessada, e com isso ela, ao chegar no local, ela explodia, estilhaçava, poderia causar também incêndio. Essas que eram explosivos eram chamadas de granadas, lançada na França por Paschal. Esse oficial francês, um oficial de artilharia do exército francês, na verdade também relacionado com questões científicas, foi um grande desenvolvimentista do ponto de vista dos armamentos desse período. Ele é o cara do canhão raiado, do obus, dessa munição explosiva, de tantos artefatos que foram desenvolvidos por ele, que se tornaram extremamente importantes nesse período aí. Tranquilo até aqui? Tá? Então, veja que com relação às munições, o emprego das munições, que depois vão se tornar cônicas, depois vão ter ogiva, ponta, para ser perfurante, para ter maior capacidade de penetração, depois serão feitas de aço maciço, depois serão de aço por fora, com material macio por dentro, que dá mais peso, dá mais projeção para a carga. Então a munição vai sofrer suas alterações também, mas aqui ela já mostra 4 características, podemos dizer, básicas desse período aqui, para a gente observar. Até aí, tudo bem? Então tá. Última grande batalha naval envolvendo navios com as características antigas, ou seja, navios de madeira utilizando somente vento. Tá? Porque a partir daí a gente vai começar a meio que mesclar, vou usar o termo agora misturar, porque quando a gente usa o termo misto, é com relação à possibilidade de mais de um tipo de força motriz para o navio.
Tá? Então a gente começa, depois daqui, a mesclar essas características, os tipos dos navios que estão sendo aí empregados. Né? Então a última grande batalha naval envolvendo somente esses navios à vela foi a Batalha Naval de Navarino, de 1827. A Batalha de Navarino, ela está inserida na questão da independência da Grécia. A Guerra de Independência vai de 1821 a 1827, portanto, é a Batalha Naval que vai dar o desfecho da independência da Grécia. A independência da Grécia ocorre com o Reino Unido, somado à França, somado à Rússia, que vai encarar uma força turca egípcia, né, dentro da guerra, e no fim essa coalizão vai ser a vencedora, alcançando a independência da Grécia, né, dentro desse contexto da guerra. Então a Batalha Naval de Navarino, ela está inserida nesses dois conceitos, né, de ser a vitória da coalizão feita pela França, pela Inglaterra, né, Reino Unido e a Rússia, pela independência da Grécia contra os turcos somados aos egípcios aqui, e por ter sido a última grande batalha naval onde só se utilizou vento como força motriz durante a batalha. Ou seja, a próxima batalha, qualquer uma que a gente observar aqui, a gente já vai poder entender que há a presença de quê? De vento e máquinas associadas. Uma diferença vai ser na nossa guerra cisplatina. Porque a nossa guerra cisplatina, ela está sendo feita ainda nessas características aqui. Ah, mas a nossa guerra termina um ano depois. Então quer dizer que já tinha aqui navios mecânicos na guerra cisplatina? Não. Tá? Ela está no mesmo tempo histórico aqui, com as mesmas características. A diferença é que, no mesmo momento que está ocorrendo isso aqui lá na Europa, aqui na América, especificamente na nossa história, vai ocorrer a nossa independência, as nossas guerras de independência ali em 22, 23, 24, e de 25 a 28 a gente vai ter uma guerra contra a Argentina, por causa da cisplatina. Tá? Então é uma guerra chamada de cisplatina entre Brasil e Argentina, na disputa pela cisplatina, por esse território, que no final das contas se tornou independente como o Uruguai, com o nome de Uruguai. Né? A principal batalha dessa guerra cisplatina, de acordo com esse artigo de vocês, é a Batalha de Santiago. Por outros elementos de nossa bibliografia, a primeira batalha, o primeiro conceito de batalha que aparece para a gente é outro, né? De Corales, que vai estar dando início a esses eventos aqui, as confusões que vão estar aqui acontecendo. No entanto, o artigo do Almirante, ele entende que a principal batalha que vai acontecer é a Batalha de Santiago. Por quê? Porque na Batalha de Santiago a vitória será argentina. Por que o Almirante então considera que a Batalha de Santiago é a mais importante da guerra, se uma das batalhas foi vencida pelos argentinos? Você sabe que no final das contas ficou um empate técnico isso daqui. A Argentina ganhou algumas etapas, nós ganhamos outras. Só que a Batalha de Santiago, com a vitória tática argentina e estratégica brasileira, onde eles venceram a batalha, mas nós garantimos que as águas ali do Prata seriam mantidas como internacionais. Tá? Então a vitória é tática argentina, mas é estratégica brasileira, semelhante, e ele compara num tempo muito futuro, até porque o artigo só vai até 1914, então ele compara com a Batalha da Jutilândia de 1916, onde na batalha ali entre ingleses e alemães, se formos contabilizar as perdas, a Inglaterra perdeu a batalha. Mas a gente sabe que também é uma batalha indecisa, porque não definiu o fim da guerra. Mas do ponto de vista estratégico, a Inglaterra conseguiu manter a sua vontade, que foi de fazer com que a força muito importante, muito poderosa alemã de superfície não pudesse ser acionada, não pudesse ser utilizada. Então também é uma derrota tática inglesa com uma vitória estratégica inglesa nessa batalha aqui. Então ele faz esse link, essa comparação aqui entre esses dois momentos. Até aqui tranquilo? Segue? Então tá. Propulsão a vapor. Se nós estamos abandonando as antigas características da propulsão a vela, vamos agora passar a adotar a propulsão por máquinas. E as primeiras máquinas que aparecem são as máquinas a vapor.
tá? Ainda muito fracas, apenas com um pistão fazendo o movimento do eixo. Então ainda são rudimentares os mecanismos, os equipamentos que estão sendo utilizados, mas eles já começam a aparecer. A grande vantagem da mecanização dos navios é a independência justamente do vento. Com o vento, eu tenho vantagens, mas eu tenho a grande desvantagem de ficar à mercê do vento. Eu dependo dele. E você não tem um regime, né? Há uns anos atrás, a nossa até ex-presidente da República parafraseou que a gente não pode estocar o vento. Então você não tem como guardar o vento para você usar a hora que você quer, né? Ela foi muito perspicaz nessa hora, né, de perceber isso daí. No entanto, com a força motriz mecânica, eu deixo de ter essa dependência, eu deixo de ficar exclusivamente à vontade do vento. No entanto, eu vou trazer desvantagens por fazer isso daí. O vento é força motriz gratuita existente no mundo inteiro. Ao eu adotar o padrão vapor, eu adoto um mecanismo que utiliza-se de um combustível que não tem em qualquer lugar por aí, que é o carvão mineral. Você não encontra em qualquer lugar à disposição esse combustível para você utilizar nessa força motriz. O vento, os homens já estavam acostumados a tentar domá-lo. O vento nunca foi domado. A tentar domá-lo e trabalhar constantemente, né, nos mecanismos de força para aproveitar a força do vento a seu favor, nos navios. Agora, com a mecanização, eu trago novas dificuldades também. Do homem agora ter que aprender a lidar com essas máquinas, a ter que lidar com esses equipamentos. É uma nova composição, uma nova forma aí de se apresentar. Apesar de experiências serem feitas desde o final do século XVIII, né, a industrialização, vocês estudam isso do ponto de vista principalmente da geografia, né, que vai mostrar que lá no final do século XVIII a gente já começa a mecanizar a produção industrial, a mecanizar os meios fabris, tendo em vista que a produção de tecidos é o carro-chefe quando se pensa na industrialização final do XVIII, século XIX. Né? Bom, desde o final do XVIII, foi somente em 1812 que se fez o primeiro navio de guerra a vapor. E olha só, onde é que ele surge? Nos Estados Unidos. É o Demologos, né? É o primeiro navio de guerra que se utilizou de vapor. Nem por isso ele se tornou imponente, brilhante, poderoso, de grande porte, não. É ainda muito experimental. Nos Estados Unidos, nós vamos ter, pelas características geográficas do país, uma grande, imensa malha hidrográfica, né? O aparecimento fácil das embarcações mecanizadas para poder melhor transitar. Sim, o vapor se torna, nesse momento, a partir daqui, né, se torna essencial para as operações fluviais. Porque se navegar nos oceanos com vento é uma dificuldade, navegar em rios com vento quadruplica, sei lá quanto, multiplica-se isso daí em dificuldade para se fazer as mesmas operações em rio, tendo em vista que a correnteza é sempre uma única direção e o rio tem diversas curvas, ele serpentia para todos os lados aí. Então é claro que a mecanização no ambiente hidrográfico, né, no ambiente fluvial, acabou se apresentando até muito mais interessante. Por isso que é nele que surge primeiro a mecanização, onde ele aparece primeiro a mecanização. Também, né, caso a máquina quebre, estar no meio de um rio é muito melhor do que estar no meio do oceano, lá no meio do Atlântico, em todos os aspectos. Bom, e seu lançamento foi feito em 1815, após a Segunda Guerra de Independência dos Estados Unidos. Sim, eles começaram a fazer isso em 1812, mas nesse ano de 1812, resolve os Estados Unidos entrar na guerra. Que guerra, 1812? Nas guerras napoleônicas, contra a Inglaterra. A Inglaterra invade os Estados Unidos, incendeia Washington e faz novos tratados com os americanos, garantindo a eles a independência. Então, somente depois de encerrado esses movimentos, é que o navio teve condições de ser lançado, né, de ter sido, digamos assim, experimentado ali. E esse mesmo foi lá a grande coisa. As dificuldades do vapor é a oposição da Inglaterra. Como eu disse, adotar o vapor tem prós e contras. Para a marinha inglesa, que tinha, por causa, inclusive, das guerras napoleônicas e outros eventos ao longo do século XVIII, tá?
dentro da Segunda Guerra dos 100 Anos, né, que é o nosso século XVIII, a Inglaterra tinha feito vultosos investimentos numa imensa esquadra de madeira a vela. Agora alguém chega e diz, não, peraí, encosta isso tudo e vamos fazer navios mecânicos? Não rola. Né? Então, para a Inglaterra, naquele momento, fazer esse tipo de ação seria muito danoso. Além de, claro, né, a perda operacional que os navios mecânicos traziam para os navios de guerra. Tendo em vista que não é só um alvo fácil de ser atingido do lado de fora do navio, as rodas d'água que davam movimento ao navio. Não é só aquilo ali, nem muito menos o espaço ocupado pela roda que atrapalhava o emprego militar do navio. Mas a imensa máquina interna, tá, que além de ter um imenso porão para ocupar, né, com combustível, com carvão, ainda tinha caldeiras, ainda tinha fornalha, ainda tinha a máquina para poder gerar isso tudo. Ou seja, no mínimo 2/3 do espaço interno do navio você acabava ocupando por causa da mecanização do navio, tirando o espaço onde estariam quem? Os artilheiros, os canhões, a munição, a tripulação que vai operar o navio e os canhões durante a batalha. Então é claro que a Inglaterra foi a nação que mais puxou para trás com relação a isso. Só que quando outras nações, como por exemplo França, Itália, Rússia, começaram a mecanizar seus meios, a Inglaterra percebeu que ou ela também entrava nessa onda, ou ela também mecanizava, ela ia ficar para trás em todos os aspectos. Então resolveu a Inglaterra acompanhar o ritmo e pouco tempo depois cedeu e iniciou a mecanização de seus meios também. A França lança o aviso Sphinx, né, em 1830, e a Inglaterra é obrigada a lançar em 37, veja que não é tão depois assim, né? Em 27 a Batalha de Navarino, em 30 já aparece o primeiro navio a vapor, né, destinado ao ambiente militar, e em 37 a Inglaterra já lança uma chalupa chamada Gorgon. Não é tanto tempo assim depois. Tá? O que eu chamo a atenção aqui é a questão tanto do aviso quanto da chalupa. São pequenas embarcações. Então as primeiras embarcações que foram mecanizadas, também por causa do tamanho da máquina, da capacidade técnica industrial desses equipamentos, mas as primeiras embarcações eram embarcações pequenas, destinadas a fazer o quê? Para que serve um aviso? Diz que é para avisar. É para avisar. Avisar o quê? É levar e trazer comunicações. Olha, eu tenho navios operando naquela área ali, eu preciso me comunicar com eles. Não tem rádio, não tem telégrafo, não tem nada disso naquela época. Só tem um jeito, é eu escrever no papel e mandar alguém levar. Então essas embarcações pequenas, iates, que eram as classes anteriores aos avisos e as chalupas, né, que haviam antes, eram os navios que rapidamente velejariam até aquela área para encontrar os navios, entregar as comunicações, recolher comunicações e trazer de volta. Então as primeiras embarcações que vão aparecer são essas, como no Brasil. Na Marinha do Brasil, o Correio Brasiliense é o primeiro navio empregado pela Marinha do Brasil. O Correio serve, portanto, para transporte de comunicações, né? Pequenas coisinhas, leves, papéis, documentos. Tranquilo até aqui também? Segue? Então tá. Hélice. Sair da roda para o hélice foi uma grande vantagem, em vários aspectos. Aquele imenso alvo colocado, né, do lado de fora do navio, fácil para o inimigo querer destruir aquela estrutura e deixar você sem a capacidade mecânica, agora passa a ser uma unidade muito menor que está abaixo da linha d'água, onde inclusive a artilharia é ineficiente. Nesse período já conversei com vocês aqui ao longo das aulas. A artilharia é ineficiente para atingir o navio abaixo da linha d'água. Então, ali é um bom lugar para você colocar força motriz. Mas sem querer querendo, o hélice acabou também se tornando uma forma de você aproveitar melhor a transmissão da energia da máquina para o eixo, fazendo com que o navio se tornasse, portanto, também mais rápido. A operação com as rodas d'água, tanto laterais quanto traseiras, acabava com a mesma máquina, com a mesma capacidade mecânica, né, sendo menor absorvida, menor aproveitada do que quando passou para o hélice. Os mesmos navios, quando colocado lado a lado, navios idênticos, gêmeos, né, colocados lado a lado, um
a roda e outro a hélice, os que eram posicionados a hélice, nos experimentos, nos testes que foram feitos, acabavam tendo uma projeção de velocidade do navio de deslocamento maior do que os que eram utilizando a roda. Então o hélice, entenda, independente de vocês acharem que vão ter que decorar 1 milhão de tipos de hélice, quem fez deixou de ser, hélice nos Estados Unidos, seja quem for na Inglaterra e blá blá blá, entenda apenas que o hélice foi uma vantagem, tanto do ponto de vista estratégico-militar, por diminuir, dificultar o alvo ao inimigo, da força motriz do navio, quanto de melhor aproveitamento energético do que a máquina poderia propor para o deslocamento da embarcação. Tranquilo? Os franceses lançaram o primeiro navio a hélice em 1842. Olha, um aviso, ainda só toda vez que a tecnologia nova se apresentava, primeiro ela era empregada em pequenas unidades, para depois a coisa progredir para as unidades de maior proporção, de maior tamanho, né? Então um aviso Corse. Ainda misto, vela e vapor. É uma característica muito desse período aqui, de você ter os dois instrumentos, porque o vento está a meu favor, desliga as máquinas, economiza combustível, aproveita o vento. Olha, eu preciso de mais velocidade, o vento está a meu favor, liga a máquina e vento, toca, quanto mais rápido melhor. Então muitas vezes você podia misturar as forças motrizes do navio, né? Então ainda misto e de pequeno porte, sendo que o primeiro navio a hélice de grande porte foi um americano, o SS Princeton, de 1844, vê que também não é tão distante, né, temporalmente. A diferença está apenas no que? Em marinhas um pouco, digamos assim, mais tradicionais e em marinhas que estavam sofrendo alguns surtos de desenvolvimento aí nesse período, né? Então o SS Princeton de 1844 que a França teve com o Napoleão em 1848. Então ela bota hélice no navio em 42 e em 48 ela já está botando no Napoleão um navio de grande porte, né? E olha a Inglaterra, só em 1850 com Agamenon. Veja que realmente, mais do que decorar esse nome, e datas e tudo mais aqui, é você aqui perceber que o hélice é uma vantagem, que gera concorrência, a disputa, a corrida, de todo mundo querer melhorar seu material, e que a Inglaterra é a mais resistente, porque ela é a que tem a marinha mais tradicional. Pô, é o século da Inglaterra, é a Pax Britânica. Isso não é incompetência. É simplesmente não querer abandonar todo um projeto que ela tinha, vitorioso, né, substituir por outro que estava surgindo agora, duvidoso em vários aspectos aí de emprego. Em 1843, a Inglaterra lança o primeiro navio a hélice, a escuna HMS Rattler. Tá? Enquanto que no Brasil é construída a primeira embarcação a vapor no arsenal da corte, a barca Tétis. Olha a diferença aqui também para a gente. Tá? Legal, guardar aqui a Tétis, uma barca chamada Tétis, foi o primeiro navio a vapor fabricado pela nossa marinha, no arsenal de marinha do Rio de Janeiro, aqui no arsenal de marinha da corte, né? É um dado de valor importante aqui, que pode ser cobrado a vocês em prova tranquilamente. Mas mais interessante até do que isso daqui é perceber que enquanto eles estão preocupados agora em melhorar a força motriz deles, a gente está agora começando a entrar na capacitação de construção dos navios. E veja que ainda tem um outro detalhe. A barca Tétis foi fabricada aqui no arsenal de marinha, mas as máquinas, as caldeiras vieram importadas da Inglaterra. A marinha ainda teve que importar esses, digamos assim, componentes, né? Muito que acontece hoje em dia, vai se fazer um navio aqui no arsenal de marinha do Rio de Janeiro, legal, mas olha, o radar é da empresa tal, o sonar é da empresa tal, a giroscópica é da tal, ou seja, começa a importar um monte, dentro das características nossas hoje, de componentes, né? O motor vem da Holanda, ou vem de lá da Coreia, o outro é não sei da onde, acaba que nosso mesmo é a mão de obra e o casco, né, da embarcação. O restante praticamente vem tudo de fora. Naquela época, não está muito diferente. Nós fizemos o casco da Tétis e tivemos que importar o miolo, a máquina, né, para podermos ter o nosso primeiro navio fabricado pela Marinha do Brasil, né, a vapor aqui no nosso
no nosso espaço. Até que também tranquilo? Dúvida alguma entre a leitura de vocês e a minha com relação aos elementos aqui? Não? Canhões. O que o artigo vem falando aí sobre canhões para vocês, em pontos, às vezes, diferentes do texto, né? Não tudo junto em uma única situação aí. Bom, em 1846 foram testados os primeiros canhões raiados. Ninguém adotou. Muito novo ainda, o pessoal não sabia utilizar essa bomba. Os primeiros raiados, né, ainda queriam alimentar pela boca. Temos o problema da pólvora, que eu já vou ver com vocês já. Né? Então, esses canhões raiados, os primeiros canhões raiados a aparecer, eles não foram muito bem absorvidos, porque eram de difícil manejo. Não tinham a praticidade desejada, né, naquele momento ali. Então, os primeiros que foram testados, canhões raiados com culatra, inclusive. Porque logo nesse período aqui, se descobriu que alimentar o canhão pela boca, utilizando-se de raias, era difícil. E olha que mais tarde, porque ao ser adotado, a Inglaterra vai ser também a última a adotar, assim que ela adota, ela tem problemas, ela dá máquinas a raia nesse sentido, volta a utilizar de canhões sem culatra, porque as primeiras culatras, elas não tinham mecanismos, digamos assim, de proteção, né? Então muitas vezes o canhão disparava sem ninguém ter feito disparo nenhum e tudo mais, não havia um mecanismo de segurança especificamente para o disparo desses canhões. Então a Inglaterra abandona isso daí e ela vai sofrer um desastre imenso. O dia que, durante uma batalha, carregaram o canhão pela boca, quando deram o tiro, o canhão não disparou, alguém desavisado pegou e realimentou o canhão pela boca e disparou. Aí tinha 2 cargas dentro do canhão, o canhão explodiu e foi um arraso no navio nesse sentido. Então, muita coisa aqui ainda está inicial, né, para ser experimentado. Um outro problema que aconteceu nesse período aqui foi colocar o canhão raiado. Onde? Em cima de uma plataforma diretamente no convés do navio, chamada de barbeta, né, ou fazer uma torre, que seria a torre barbeta, e colocar esse canhão posicionado, né, no alto dessa torre, também sobre uma plataforma móvel, giratória. E aí, qual é a melhor forma de emprego? Então, muito disso foi sendo experimentado gradativamente. Tá? Então, mas em 46 já aparecem, né, os primeiros canhões, mas eles só vão começar a ter algum valor na segunda metade. Aí estamos dentro da primeira. Bom, os primeiros canhões raiados com culatra era um projeto desenvolvido por um italiano e um sueco. Eles somaram e fizeram esse projeto aí, mas que não foi adotado por nenhuma marinha, porque eles as marinhas em si não conseguiram uma operação adequada desse material aí. Apenas após o surgimento da couraça, teremos a real necessidade do canhão raiado. Porque aí vai começar aquela corrida, aquela disputa constante entre eu faço a couraça, você faz o canhão maior. Aí eu aumento minha couraça, você aumenta o canhão e a gente vai começar o duelo, a disputa entre esses dois componentes aí. Então só depois que a couraça aparecer, vamos já ver essa situação da couraça, é que teremos a real necessidade do canhão raiado para os projetis cônicos com ogiva. Né? O que seriam esses projetis cônicos? Na intenção aqui ainda de furar a madeira dos navios, porque os navios, antes de adotar a couraça, eles foram adotando camadas de madeira, de vários tipos de madeira, mais macias, mais duras, mais resistentes, que iam sendo colocadas no costado do navio, fazendo com que o costado do navio se tornasse cada vez mais reforçado. Por isso que as batalhas navais que ficavam tentando um furar o costado do outro, acabaram se tornando batalhas demoradas, longas e indecisas. Inclusive essas batalhas formalistas, né, de navios a contrabordo de outros navios em batalha, foi sendo gradativamente substituída dentro da tática naval empregada por brigantes como grandes comandantes, né, nas batalhas, como foi o caso de Nelson, de conseguir se passar por dentro da linha de batalha, né, para poder atingir os navios de igual a popa, onde eles ainda eram frágeis. Então, já para tentar vazar essas couraças de madeira, vamos assim apelidar, sabendo que não é a couraça metálica, tá? Então já se pensava em balas cônicas.
Só que as balas cônicas, quando foram lançadas de armas lisas, elas saíam a esmo, capotando. E você não tinha nem direção nem sentido. Com as balas redondas, as bolas esféricas que eram utilizadas, você tinha uma melhor direção e sentido para a munição. Mesmo assim, você tinha que calcular o tiro com uma margem de erro grande e lateralizada. Com a bala cônica, você conseguia ter uma direção mais precisa. A área, digamos assim, entre direita e esquerda do tiro, se reduzia muito com o uso de uma bala cônica. Só que sem rotação, se perdia essa condição. Então foi aí que se bolou as raias do canhão, para dar torção na munição e ao ela ganhar rotação à direita ou à esquerda, né, destroça ou semidestroça, ela conseguia ter uma linha mais reta em direção ponto a ponto entre disparo e alvo. Tá? Com as variantes naturais que acontecem, sob vento, distância e outras coisas mais. E se tratando de navios, as variantes são muito maiores ainda, porque o alvo nunca está estático, nem muito menos o atirador. Enquanto que numa situação terrestre, muitas vezes o alvo e o atirador estão em posições estáticas, o que facilita teoricamente o tiro. Tá? Porque quando nem o atirador nem o alvo estão estáticos, os dois estão em movimento, os cálculos se tornam muito mais complexos, né? Para esse tiro, a precisão se torna também muito menor nessa situação de tiro aí. E a ogiva é justamente essa ponta, né? Essa parte, digamos assim, bicuda na munição, que tem a intenção justamente de ser penetrante, de fazer o furo, né, para haver penetração, porque você quer que aquela munição chegue no espaço interno. Você não quer só arrombar o casco. Você quer fazer um rombo no casco e atingir estruturas internas. Que estruturas internas? Agora, me interessa atingir até as máquinas que estão dentro desses navios. Vai que eu acerto a caldeira desse navio lá dentro. Acabou o navio. Né? Se ele não explodir, se não for tudo para o espaço, né? Acabou a capacidade operativa dele. Então eu quero agora, mais do que fazer um buraco no casco, é atingir, né, as máquinas, atingir os espaços internos desse navio aí. Em 1856, os ingleses desenvolveram um canhão chamado Armstrong. Esse braço forte aqui, né? Pouco depois, os alemães fizeram o Krupp. Tá? Logo, pouco tempo depois. Então aqui a gente já vai ver que, ó, mesmo às vésperas, né, ainda não é uma corrida entre Inglaterra e Alemanha. Tá? Não aconteceu nem a guerra austro-prussiana, nem a guerra franco-prussiana. Então ainda não há uma corrida direta entre ingleses e alemães, que no caso aqui são os prussianos. Mas eles já estão começando a batalhar, a desenvolver, a projetar para querer alcançar esse objetivo ainda, mesmo que ainda seja acanhado nesse instante. Então, no mesmo período em que os ingleses desenvolvem o Armstrong, que a princípio não é grande coisa, mas depois vai se tornar uma das principais indústrias de canhões, né, de material bélico no mundo afora, os alemães estão vindo aí com o campo, né, já também projetando, também buscando esse reforço industrial bélico para eles aí. Legal aqui nesse sentido? Perguntas sobre os canhões? Não? Depois, mais à frente, eu vou voltar nesses itens conforme eles forem sendo empregados ou não dentro dos eventos históricos que a gente vai avaliar. Né? Minas. De um modo geral, a gente sabe o que é uma mina, e ela progrediu com o passar do tempo. De cargas explosivas por choque, cargas explosivas acionadas como fio. Ficava um cara no lugar observando, quando o inimigo estava na posição, ele acionava as minas, né, para poder detonar os navios. Então houve evoluções com o passar do tempo. Qual é o mecanismo que dá o disparo na mina, né, que muitas vezes pagava de um jeito, aí optava-se por ser de outros tipos. Né? Então não vamos ter N situações que vão estar sendo empregadas aí. Uma das coisas que eu vou chamar a atenção para vocês nesse período aqui, na transição primeira e segunda metade do século, é que mina e torpedo é a mesma coisa. Só no final do século XIX eu vou começar a definir de modo mais claro o que é um torpedo e o que é uma mina. Onde, hoje, quando eu falo em torpedo, todo mundo imagina uma carga explosiva móvel. E quando eu falo mina, alguém imagina uma carga explosiva parada, estática. Naquela época você só tinha carga explosiva, que era mina.
E muitas vezes, como veremos na questão da Guerra do Paraguai, essas minas eram soltas rio acima para que o movimento da correnteza levasse elas a se chocar com navios fluteados rio abaixo. Então acabava que era uma carga estática sendo carreada, sendo transportada pela correnteza a se chocar. E aí muitas vezes usava-se a expressão torpedo no emprego dessas cargas explosivas nesse sentido. Em 1843, Samuel Colt, o que desenvolveu o revólver Colt, que foi uma evolução imensa do ponto de vista dessas armas aí, pelo fácil manejo da arma, por ser uma arma muito mais leve do que seus antecessores, por ser muito mais preciso o tiro de uma Colt 45, pelo estrago que uma Colt 45 fazia, e porque, mesmo fazendo um material muito melhor do que os antecessores, ainda conseguiu fazer um revólver mais barato do que eles. Então o cara ganhou em qualidade, preço e tudo, e claro, se transformou. Só perdeu para os Winchester depois na questão dos fuzis. Tá? Mas na questão da arma de uso com uma só mão, que no caso é o revólver, a pistola, como era chamado, naquele período, o Colt dava show em todo mundo. Então Samuel Colt, nos Estados Unidos, fez as primeiras minas que eram acionadas à distância. Cargas que ficavam lá no rio, e o cara aqui, numa posição qualquer, numa parte abrigada, quando lá de longe ele via, ele podia aqui acionar, e os fios levavam a carga elétrica até lá para explodir as minas. Às vezes falhava, tendo em vista que esses fios ficavam dentro da água e tudo mais, então havia toda uma problemática relacionada com isso daí. Na Guerra da Crimeia, que vai ser o grande evento que vai dar início à nossa visão industrial no ambiente militar, na Guerra da Crimeia, que vai de 54 a 56, os russos utilizaram-se de minas de contato para tentarem proteger o porto de Sebastopol. Mas, no entanto, ingleses, quando chegaram lá, com seus canhões, à distância, já resolveram o problema, sem precisar se aproximar tanto assim de Sebastopol. Na Guerra Civil Americana também foi empregado muito esse recurso das minas. Inclusive lá se deu um grande fato histórico, relacionado com isso, quando um navio, um comboio, uma formação de navios, ao tentar entrar na Baía de Mobile, acabaram, o que estava indo à frente, se chocando com uma mina, explodindo, o que causou um problemaço para eles, mas o cara resolveu peitar a situação e passar com seus navios, e isso deu a vitória a ele no final, ou seja, não temer as situações, porque a mina é uma arma escondida, você gera não só o prejuízo de quem entra em contato, mas também gera um prejuízo no temor das pessoas de não quererem entrar em contato ali. Então, na Guerra da Crimeia, os russos utilizaram-se de minas de contato para tentarem proteger e não proteger a base de Sebastopol. Lá na Península da Crimeia foi detonada. Durante a Guerra do Paraguai, os paraguaios utilizaram desse aparato, as minas, e mesmo com as medidas tomadas pelo Brasil, o encoraçado Rio de Janeiro. Os 3 primeiros encoraçados fabricados pelo Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, o Barroso, o Tamandaré, Rio de Janeiro, o quarto foi o Bahia, inclusive fora o Rio de Janeiro, os encoraçados que passaram por Humaitá foram justamente o Barroso, o Tamandaré e o Bahia, que passaram por Humaitá, enquanto que o Rio de Janeiro, infelizmente, ficou para trás quando foi afundado por grande parte da sua tripulação, quando fazia a passagem ali nas áreas ali mais abaixo, antes de chegar ao Humaitá, e foi atingido por minas pelos paraguaios aí. Aqui também tranquilo? Certo? Então tá. Guerra de Olimbe Rosa. Claro que a Guerra de Olimbe Rosa ocorre antes da Guerra da Crimeia. Depois eu vou voltar no assunto Guerra da Crimeia. O que tem de novidade no artigo que fala sobre a Guerra de Olimbe Rosa? A Argentina tentou reviver o antigo vice-reinado do Prata, disso você está careca de saber, nos anos que antecedem a Guerra Regular, obrigando o Brasil a iniciar seus preparos para a compra do primeiro navio de guerra a vapor, a fragata Dom Afonso. É a única novidade que tem agora para vocês. É saber que por causa desses eventos aqui, a Guerra de Olimbe Rosas,
a gente compra o nosso primeiro navio de guerra a vapor, a fragata Dom Afonso. Aí bate aquela situaçãozinha. Mas espera aí, o Almirante Grenfell, lá em 1839, lá dentro da guerra, né, da questão da Farroupilha, já não estava se utilizando de navios a vapor em operações de guerra? Sim, só que o navio não era um navio de guerra, eram navios de apoio que estavam sendo ali empregados. Então, quando se pensa em navios a vapor utilizados em ambiente de guerra, aí a gente remonta lá a Farroupilha. Mas quando pergunta de um navio de guerra, um navio feito para entrar em batalha, em combate contra outros navios, onde é que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar com a fragata Dom Afonso. Né? Ela é inglesa, foi fabricada na Inglaterra em 1848, né? E a construção de navios nos estaleiros da Ponta da Areia, em Niterói, e na Saúde, aqui no Rio de Janeiro, nesse período aqui. A gente vai começar, aqui no Brasil, a construir também pequenos navios a vapor, mas um grande navio de guerra veio da Inglaterra em 1848. Uma fragata mista, né? Força motriz mista. Mais importante depois será a fragata Amazonas, né? Mais poderosa, inclusive, do que a Dom Afonso. Mas Dom Afonso vai ser a nossa primeiríssima aí, nosso primeiro navio de batalha, navio de guerra, né, feito a vapor. O ponto alto desse conflito, da Guerra de Oliva e Rosa, foi a passagem do Toneleiro, que você sabe que foi facilitada pela presença de navios a vapor, não só da fragata Dom Afonso, que virou nosso navio capitânia naqueles momentos ali, né? Mas também por outras unidades a vapor menores, mas que facilitaram, principalmente para fazer o quê? O transporte, tendo em vista que a passagem do Toneleiro era para se chegar a uma posição mais alta do Rio Paraná, para transpor tropas do lado nosso para o lado de Entre Rios, ali na Argentina, que iam apoiar os argentinos contra Rosas. Então a gente tinha que subir ali, né, o rio Paraná para poder levar tropas, para levar pessoal lá para aquela região. Aqui está tranquilo também? Segue? Então tá. Couraça, né? Vamos ter vários tipos de couraças que vão aparecer no meio do material, apareceu aí no meio do artigo que você leu como um todo. No século XVI, olha o que o artigo vai trazer como uma novidade para vocês aí. Portanto, bem anterior, lá em 1500 e pouco, em uma guerra entre japoneses e coreanos. Tem um filme que volta e meia aparece aí no telecine, tudo, que mostra essa guerra aqui, né? Mostra esses eventos que aconteceram naquela época, né? E mostra a presença desse navio conhecido como Tartaruga. Uma pequena embarcação a remos, mas que tinha uma carapaça de metal por cima, inclusive cheia de pontas, como se fossem lanças. E eles ainda aproveitavam e forravam de capim, de mato. Aí muitas vezes os combatentes ficavam jogando flecha, não sei o que, e não conseguia fazer nada. Aí eles pegavam e saltavam para tomar a embarcação, e quando caía em cima dela, estava cheia de pontas lá, né, que acabavam matando o pessoal. E com isso eles chegavam suficientemente perto da embarcação inimiga para colocar uma carga explosiva, para tentar botar fogo no navio, fazer alguma coisa assim. Então essas primeiras unidades dotadas dessa carapaça superior, essa couraça que tinha por cima da embarcação, chamada de navio Tartaruga. Mas a couraça que nos interessa, que vai ser desenvolvida do ponto de vista industrial, é a que vai aparecer na Guerra da Crimeia. O surgimento prático da couraça no ambiente militar contemporâneo, nesse nosso agora, né, se deu durante a Guerra da Crimeia, e aparece em 1855. A Guerra da Crimeia é 54 e 56. Aí os franceses percebem que eles têm uma missão a cumprir. Eles precisam entrar numa área, e essa área é protegida por uma fortaleza, o Forte Kimberley. Como é que eles vão agora resistir às ações dessa fortaleza? Bom, só tinha uma coisa a fazer, é proteger o navio contra uma munição que não é novidade, uma munição que não surgiu na Guerra da Crimeia, nem na Guerra Russo-Turca que antecede a Guerra da Crimeia. Ela já existe lá, né, o Pachan, lá francês, já tinha feito lá na década de 40, então já era uma munição que já era usada em vários lugares.
Então, para se proteger dessas munições explosivas, as chamadas granadas, né, ele colocou chapas de ferro do lado de fora de baterias flutuantes que protegeram essas baterias francesas durante a ação contra o forte Kinburn, desse forte russo, durante a Guerra da Crimeia. Com a experiência colhida aqui de que a couraça era uma grande vantagem, os franceses vão fazer duas coisas muito importantes agora nesse momento para o nosso entendimento. Primeiro, já lançaram o navio, eles vão lançar a fragata Gloire, ela é de madeira, mas já vai sair encouraçada. Já do estaleiro, no caso o arsenal, produzindo um navio militar, já encouraçado. E isso vai provocar de cara a necessidade da reação de outros países, como por exemplo a Inglaterra, que no ano seguinte lança o HMS Warren, já totalmente feito de ferro, usando uma couraça de 4,5 polegadas de espessura. Ou vai, 4 polegadas, 10 centímetros, 4,5 polegadas, 11 centímetros e pouco de espessura de ferro. Sim, isso vai aumentar. Tá? Isso vai aumentar. A gente vai chegar a 24 polegadas no nosso avanço tecnológico aí. Ainda não agora. Isso vai ser lento e gradativo. De 4 para 6, para 9, para 14, para 17, para 21, para 24. Tá? Foi o progresso das couraças em espessura ao longo do tempo aí, até os anos 80. Veja que a gente não está tão longe assim. Tá? Em 30 anos ela vai pular de 4,5 polegadas para 24 polegadas de espessura ao longo desse período aqui. Por quê? Porque o canhão também vai aumentar de tamanho ao longo desse tempo, desse espaço aí. Então a Inglaterra lança no ano seguinte ao lançamento da Gloire em 59, vai lançar o War of the Seas, né, que vai ser essa novidade, fazendo o que a França tinha feito e ainda já dando ali uma melhorada na situação. É a famosa corrida que ocorria entre as duas nações, uma corrida armamentista. Estava em guerra? Não. Pelo contrário, muitas vezes eles participavam de guerras juntos, como na Guerra da Crimeia, que ingleses e franceses estavam juntos contra os russos na Guerra da Crimeia. Como lá na Guerra de Independência da Grécia, ingleses e franceses e até os russos estavam juntos naquele período lá, na Batalha de Navarino, fazendo a independência da Grécia. Então eles não são inimigos, mas não quer dizer que não sendo inimigos não estejam fazendo uma concorrência entre si. Mal e porcamente comparando, né, vocês. Onde muitas vezes alguém que tem um amigo que também é do CAP, ou do CPA, ou do CFN, né, é amigo e ao mesmo tempo é concorrente, porque vocês estão disputando as mesmas vagas, o mesmo espaço que é isto. Então a concorrência aqui fez isso. Né? Você descobre que teu campanha está estudando dobrado. Aí o que você faz? Né? Triplica seus estudos. Né? Outros não, preferem cochilar em sala, preferem dormir, preferem não estudar. Aí, esses vão ficar prejudicados no final. Né? Porque a concorrência não dorme, não. A concorrência é violenta, né? Certo aqui? Tranquilo? Então esse é o período que está vendo claramente o que é aqui entre França e Inglaterra. Né? Antes daqui, 59 e 60, né? Uma concorrência direta aqui entre inglês e francês. A partir dos anos 70, a concorrência será principalmente entre quem e quem? Entre ingleses e alemães. Então ainda estamos aqui na concorrência entre ingleses e franceses, certo? Ariete é a outra situação. A experiência da Guerra da Crimeia levou os franceses a desenvolver um navio já saindo do estaleiro, já saindo do arsenal, forrado de ferro. Mas espera aí, forrado de ferro onde? Somente na cinta lateral, somente na faixa do costado da embarcação. Não é nem em toda a área lateral do navio, já que eu teria que juntar o costado ao calado para pegar toda a área lateral do navio. Então nessa fase aqui, a couraça protege somente a parte do navio que está fora da água, que comumente a gente chama de obras mortas. É o apelido que a gente dá para essa área aí, tendo em vista que a possibilidade de incrustações
de plantas e animais nessa área é menor, tá? Do que na área que está embaixo d'água, onde a incrustação dessas plantas e animais é mais fácil acontecer, por isso é chamado de obras vivas, certo? Então aqui a couraça está protegendo principalmente as obras mortas da embarcação. Onde esse navio é frágil, portanto, a partir do momento em que se coloca uma couraça nesse navio? Em dois lugares, tá? No convés e na parte do calado da embarcação. A princípio, atingir o convés, atingir o navio por cima, não é viável. Nós temos um problema aí com a artilharia para operar nesse sentido. Tanto quanto que, nessa época, era muito comum que fortalezas ficassem em posições elevadas. Por quê? Porque da posição elevada eu atinjo um tiro mais longe. Concordo. Né? E os arsenais, né, de munição ficavam onde? Também em lugares elevados. Né? Isso aí é porque está perto então da fortaleza? Não. É porque isso protegia de ações de navios. Por exemplo, a fortaleza de São José dos Fuzileiros Navais, no alto ali da Ilha das Cobras, tem a finalidade de fazer o quê? Proteger a munição. Por quê? Porque os navios não eram capazes de atirar lá em cima. Isso protegia a munição, protegia. Isso foi uma época mais antiga. Claro que depois com a modernização e outros meios passou a ser possível isso daí. Tá? Em 1910, em dezembro de 1910, a fortaleza foi quase que varrida da história pela ação da artilharia. Então veja que lá no começo do século XX, a artilharia, óbvio que acerta facilmente. Tá? Mas aqui em meados do século ainda não é tão viável isso daí acontecer. E outra área que o navio que também a artilharia não tem vantagem no navio é no calado. Porque o calado é uma curvatura. A formação, né, do calado dos navios dessa época é em forma curva, em forma convexa. Né? E nesse sentido aí, a munição, que também é redonda, quando ela é atirada para pegar no casco do navio, ela resvala. São dois componentes, digamos assim, arredondados, e aí, né, a coisa, digamos assim, não se encaixa para que haja a transmissão plena da força aplicada na munição em relação ao alvo que está sendo ali atingido. Como resolver esse problema? Quando os franceses criaram o mecanismo defensivo, eles já perceberam onde é que está o calcanhar de Aquiles dessa situação. E eles mesmos vão começar a se preocupar de uma forma de atingir o navio embaixo d'água. E aí a história ajuda. Ao você saber o que aconteceu no passado, você encontra soluções mais fáceis para o presente. E qual foi a solução que eles trouxeram lá na antiguidade? O ariete. Então, a França inicia em 1859, no ano do lançamento do Gloire, a construção de navios com ariete. Inclusive fez navios, o Magenta e o Solferino. Parecem nomes italianos, sim, foram fabricados para a Itália nesse período. Já identificando o ponto frágil dos navios que passavam a ser produzidos como couraças, o calado do navio. Esse era o ponto frágil que ali está. E nem vai demorar muito. Isso eles já estão se preocupando em 59. Em 66 nós já vamos ter uma guerra onde o uso do ariete será o determinante do fator da guerra. Será, né, vamos imaginar assim, como o ariete sendo a resposta, né, ao problema criado pela couraça. Sendo que a couraça é a resposta ao problema criado pela artilharia. Então a couraça anulou a artilharia. O que anula a couraça? O ariete. Ok? Deu para ligar os pontos desse jeito? Tranquilo? Na Guerra Austro-Prussiana de 1866, veja que a distância não é tão grande assim. A guerra é entre a Áustria e a Prússia. E nessa guerra vai acontecer uma batalha naval, a Batalha Naval de Lissa. Por quê? Na época da tomada da ilha de Lissa. E a guerra vai ser, né, onde ocorreu uma batalha ítalo-austríaca. O que os italianos têm a ver numa guerra que era entre os austríacos e os prussianos? Bom, nessa época aqui, grande parte do que tinha sido feita a unificação da Itália, né, com a figura de Giuseppe Garibaldi, que tinha participado aqui na Revolta Farroupilha, ele retorna à Itália. Então, grande parte do que o movimento Jovem Itália já tinha alcançado lá na Itália ao longo daquele período, né,
foi grande ajuda prussiana. Uma grande ajuda prussiana. Os navios foram construídos pelos franceses, mas os canhões utilizados a bordo por esses italianos aqui eram canhões prussianos, eram do tipo Krupp, que estavam sendo utilizados ali. E a artilharia italiana era muito melhor do que a artilharia austríaca na batalha. Os navios italianos já eram navios encoraçados, a maior parte deles. Enquanto que os navios austríacos ainda eram exclusivamente de madeira, a maior parte. Então, de várias formas, os austríacos estavam em desvantagem na batalha contra os italianos, na batalha de Lissa. Qual foi a saída deles? O emprego do ariete. Tá? Então, na batalha ítalo-austríaca, a batalha naval de Lissa, durante essa guerra, os italianos já contavam com navios encoraçados e com melhor artilharia, resultando aos austríacos o emprego do ariete como uma solução para essa condição italiana dentro da guerra austro-prussiana de 1866. Pegou a dica aí também? Então, em questão de guerra, o ariete veio ao mundo, né, mostrar que ele foi trazido de volta das cinzas do tempo na guerra austro-prussiana de 1866, na Batalha Naval de Lissa. Fechamos isso daí também? Tranquilo? Guerra da Crimeia. Disse que eu voltarei lá para a gente rever, né, essa situação aí. Em 1853, o primeiro teste real das granadas, a Batalha Naval de Sinop na Guerra Russo-Turca. Sim, aquela munição explosiva desenvolvida por Paschal lá na França, pela primeira vez é utilizada no ambiente da guerra. E olha, fez o estrago. Essa munição aqui destruiu, desgraçou, acabou com a esquadra turca no Mar de Mármara. Em 1853, durante a guerra entre russos e turcos, na chamada Batalha Naval de Sinop. É claro que ao fazer isso daí, os russos tomariam a entrada do Mar Negro e seriam os donos do Mar Negro, do Mar de Azov, da Península da Crimeia, saindo na direção do Egeu, passando pelos estreitos Bósforo e Dardanelos com o Mar de Mármara no meio, e ainda pegaria ali a cabeça do Mar Egeu, ou seja, os russos dominariam aquele cenário. Ingleses e franceses não querem que isso daí aconteça. Se juntam e vão para cima dos russos, e vai ocorrer a Guerra da Crimeia de 54 a 56. No ano seguinte, ao uso das granadas russas, né, contra os turcos na batalha ali. Em 1855, os franceses desenvolveram as baterias flutuantes protegidas por couraças de 4,5 polegadas de espessura, né, que anularam a fortaleza de Kimburn, na foz do rio Dnieper. Enquanto que o HMS Agamenon, aquele inglês, né, bombardeou a base de Sebastopol. Então, quando os ingleses foram detonar a base de Sebastopol, os franceses foram lá anular a ação do forte, né, que poderia proteger a base de Sebastopol, proteger a entrada ali do Mar de Azov, protegendo ali as situações ali da região. Pegaram aqui as dicas tranquilamente? Veja que nesse sentido não há nenhuma novidade assim para vocês nessa condição. A couraça forçou definitivamente o desenvolvimento dos canhões, porque ao ser usada de modo importante, de modo efetivo, que fez a diferença na guerra, todo mundo percebeu que agora então todo mundo vai usar couraça. Então, se todo mundo vai usar couraça, todo mundo vai precisar de um canhão melhor para essas operações militares aí. Então a couraça forçou definitivamente o desenvolvimento dos canhões, que passaram a ser raiados para a projeção das munições, que agora são cônicas e com ponta, com ogiva, para poder, né, ter direção, sentido e penetração no ponto de contato, no ponto, né, onde houver o choque entre a munição e o alvo. Aqui também está tranquilo? Alguma dúvida sobre a Guerra da Crimeia? Não? Guerra Civil Americana, também um outro fato importante para a nossa análise aqui, né, dentro dessa faixa aí. A Batalha de Hampton Roads, em 1862, onde a fragata do Sul, a Virgínia, que antes se chamava Merrimack, em muitos eventos ela continua sendo chamada de Merrimack, enfrentou o navio do Norte,
moderno, novo, com monitor. Disso a gente já está mais do que ligado, certo? Nessas operações aí, inclusive quando chega nessa parte da guerra, o artigo de vocês é bastante prolixo, né? Fala bastante fatos, eventos, quem, como fez e tal, né? Mas calma que é muita informação técnica, eu não estou realmente jogando ficha nenhuma especificamente nas informações técnicas. Mas isso aqui é paiol para vocês. Já em toda a bibliografia, sempre esteve na bibliografia de vocês essa condição, certo? Durante toda a guerra, os dois lados lançaram mão do uso de ariete e de minas. Opa, aqui tem uma novidade, que não é tão complicada assim para a gente. Porque já estamos no ano de 62. A Guerra Civil Americana vai de 61 a 65. Então já realmente já surgiu no cenário bélico internacional, né, o ariete, como também já surgiu a questão, né, da couraça, como tem a questão das minas, tudo isso daí, canhões raiados, tudo isso já surgiu na história bélica. Então os Estados Unidos estão simplesmente pegando essas ideias todas e compilando elas, juntando elas, agregando elas em um único contexto de emprego, de uso dentro da guerra. Entre eles mesmo, é a guerra civil. Uma guerra fratricida, uma guerra de irmãos se matando. Então eles lançaram mão desses usos, sim. Quanto às minas, o pior fato se deu no ataque de Farragut a Mobile. Quando o comandante Farragut pega a sua formação e vai entrar na Baía de Mobile, né? E aí, quando eu falei, o primeiro navio que estava à frente se choca com uma mina e afunda imediatamente, a explosão foi violenta, e aí criou uma confusão danada, e falou, não, para, todo mundo continua, avante, né? Porque um caiu que o resto recua, não, avante, e com isso daí ele obteve o sucesso que ele precisava naquele instante ali. Mas realmente foi um fato com relação ao uso de minas na Guerra Civil Americana que chama bastante a atenção. Em 1863, ainda dentro da questão da Guerra Civil Americana, lá na França, os franceses lançaram o mar submarino do Le Plongée. Não deu muito ibope não e tal, mas as informações vão mudar fora. Inclusive dos estudos que eram feitos naquela época para desenvolver o Le Plongée. Nos Estados Unidos, o pessoal pega a ideia e começa a tentar desenvolver também vários fracassos, até que os estados do sul lançaram o Hurley em 1864. O Hurley, uma caldeira com pontas cônicas, o pessoal usando manivelas, pé de velas para poder dar movimento ao eixo, para fazer a embarcação navegar. E eles conseguiram. É um artefato para andar embaixo d'água. Eles conseguiram ir até ao lado de um navio do norte, o Housatonic, e colocaram uma carga explosiva dentro, meteram o pé, a carga explodiu e o Housatonic afundou. Então o Hurley, lançado em 64, portanto, claro que era no ano seguinte ao lançamento do Le Plongée, mas o Hurley é o primeiro artefato submarino a obter sucesso militar numa operação. Mas eu já vi com vocês aqui ao longo do nosso material aqui das aulas também. Então, sobre Guerra Civil Americana, o artigo chama bastante atenção sobre esses elementos aqui, mas olha, a novidade está apenas na questão do uso de minas e arietes dentro da Guerra Civil Americana, em virtude da couraça, e de tudo mais que ali tinha naquele período. Aqui também está tranquilo? Matéria paga? Avanços tecnológicos brasileiros. Ao longo dessa faixa que a gente acabou de observar, a Marinha do Brasil teve avanços tecnológicos, sim, mas vamos ser sinceros, de modo muito atrasado e que quando chegava de modo muito incipiente, de modo muito fraco para a gente aqui. Quando o avanço tecnológico era de grande monta, de grande valor, é porque tinha sido importado o navio, como o caso da Dom Afonso, como o caso de vários outros aí. Mas nem por isso a corveta, que vai ser o nosso navio Capitânia, na guerra de Aguirre e no começo da guerra do Paraguai, que é a corveta Niterói, ela é de fabricação do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Então a gente também vai ter grandes avanços. Como durante a guerra do Paraguai, o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro produziu navios encouraçados, de grande porte, de pequeno porte, no caso,
dos nossos navios tipo Monitor, né, que foram 6 fabricados pelo Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Mas vamos lá. O Brasil procurou compensar seu atraso adquirindo navios como a fragata Amazonas, mista, com rodas de pás laterais, em 1852. A gente também vai estar tentando modernizar, sendo que os principais materiais nossos, as principais unidades nossas, estão sendo adquiridas no exterior. Devido ao agravamento das relações entre Brasil e Paraguai, a partir de 1853, novos navios foram encomendados e construídos no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. A canhoneira Ipiranga foi nosso primeiro navio aéreo construído no Brasil. Aqui tem uma novidade grande para a gente. Na verdade, tem 2 novidades grandes aqui para você. Tá? Não que chegue a contrariar outras bibliografias anteriores ou ainda estando aí para vocês. Mas a bibliografia de vocês, anterior e fora do artigo, não valorizava esse material. Então a gente chegava ali às vésperas da Guerra do Paraguai como se a gente não tivesse navios encouraçados. O artigo deixa a gente numa situação complicada aqui. Por quê? Porque diz que a gente vai, inclusive, ter navios construídos aéreos e navios que foram comprados nesse período aqui com as características destinadas àquele ambiente geográfico. Então ele deixa a gente meio que na onça, deixa a gente meio sacudido aqui quando chega nesse ponto do texto aqui. Tá? E aí mantém uma regra para mim de ouro desde a primeira turma aqui do Adsumos. Toda vez que há divergência na bibliografia, não dou valor. Porque isso será motivo de problema. Então, quem estiver fazendo as questões de prova, que se atente a isso. Porque se não se atentar, vai levar à anulação. Então, eu não me preocupo exatamente nesse momento aí. No entanto, eu chamo a atenção de vocês que atualmente as questões têm vindo com nome, endereço, CPF, com tudo ali bonitinho. Então eles dizem, de acordo com fulano de tal, na publicação tal, de acordo com quem escreveu, no lugar que ele escreveu, o que é verdade aqui nessa questão? Então, de acordo com o artigo do almirante Armando Amorim Ferreira Vidigal, o que ele diz com relação a isso? Ele diz que nós vamos ter um problema com o Paraguai, que você já sabia, que aqui define melhor o problema, que em 1853 leva a gente a romper as relações do Brasil com o Paraguai. Então, quando a guerra começa em 64, Brasil e Paraguai já não estão conversando há muito tempo. Então, em 1853, nós já vamos ter um probleminha com o Paraguai. Tá? E por esse probleminha com o Paraguai, com o agravamento das nossas relações, a gente já começou a meio que se preparar para o problema ali na região da Bacia Platina. Qual foi o agravamento dessas relações? O agravamento se deu por questões de fronteiras entre o Brasil e o Paraguai e levou ao rompimento das relações diplomáticas nesse ano de 53. Conforme eu vi até em aula aqui com vocês, de acordo com a bibliografia de vocês, que o artigo não fala da área conflitante, mas outros livros da bibliografia de vocês, fala que o problema estava ali entre os rios Apa, Branco, Inviema e Tainá. Isso ainda posso acrescentar mais um aí num quadrado aí de área, vamos pensar assim, que estaria entre os rios Apa e Branco, entre os rios Branco e Inviema, na área ali do mapa que a gente observa ali naquela região. A área era ocupada por brasileiros. Os paraguaios diziam que o território era paraguaio. E aí, vamos discutir? Não rompemos relações. O Brasil vai tentar amenizar essa situação aí. Guerra do Paraguai. Bom, em 53, rompemos as relações diplomáticas com o Paraguai. Aí o que o Brasil faz? Manda uma missão diplomática que, para chegar a Assunção, capital do Paraguai, tem que ser por navio. Aí manda o almirante Pedro Ferreira de Oliveira, que fracassou. Como assim o almirante fracassou? Ou melhor, vamos entender por que ele fracassou. Bom, ele pega nossos navios e vai. Muito antes de chegar a Assunção, os navios já não têm mais calado para poder continuar subindo o rio. Ele é obrigado a deixar os navios rio abaixo, pegar uma embarcação miúda, e continuar subindo o rio até Assunção.
E ele chega numa embarcação miúda, sem nenhum impacto psicológico sobre o oponente. É um oponente nesse momento, porque a gente está indo lá bater de frente com ele, está indo lá encarar ele. É um oponente. Então ele chega de frente ao oponente sem capacidade militar apresentada. E quando ele tenta conversar, tem conversa? Não tem conversa. O Paraguai vai dizer que a área é deles, eles querem a desocupação da área. E nós vamos dizer que a área está ocupada por brasileiros e, portanto, muitos posses. É nosso, a utilidade é nossa, a ocupação é nossa, o território é nosso. Isso ainda vai gerar outras querelazinhas, mas não vai ser motivo da guerra, não. Ok? Mas é motivo do rompimento das relações diplomáticas do Brasil com o Paraguai. O Brasil inicia a construção da corveta Niterói, o maior navio a vapor construído no Brasil. Assim que ficou pronto, em 1863, tornou-se nosso navio capitânio. Tanto quanto que Tamandaré está a bordo da corveta Niterói, subindo o rio Uruguai para fazer a passagem de na Guerra de Aguirre, a passagem de Paysandu, dentro da Guerra de Aguirre. Ele está comandando a partir da corveta Niterói, que apesar de ser uma corveta, mas é de maior porte que a fragata Amazonas. Diferença: fragata tem 3 decks, corvetas tem 2. Por isso que na representação de oficiais de marinha tem aquelas listinhas dos oficiais de marinha. Tá? Então a corveta, 2 listras, uma listazinha fininha ali no meio para dar a quebradinha, né? Para separar do capitão-tenente lá. Né? E o fragata está lá em cima com suas 3 faixas largas. Lembrando que a fragata é mais poderosa que a corveta. Só que nesse caso aqui a corveta é de maior porte. Por isso que o navio capitâneo da esquadra brasileira é a corveta Niterói, e da 3ª divisão naval será a fragata Amazonas. Aqui é muito imponente, que é um navio muito bom, mas nesse momento ele perdia para a corveta Niterói. No ano de 1858, o Brasil recebeu da França e da Inglaterra canhoneiras fluviais a vapor e com hélice, mostrando que a gente já tinha material destinado a operações fluviais. O problema está na questão se é ou não é encoraçado, que eu não tenho essa referência. Tá? Que gera um atritozinho para a gente aí, bibliográfico. Tá? Mas são canhoneiras. Que já estão aí, 2 vieram da França, 7 vieram da Inglaterra. Não vou lembrar os números agora exatamente, mas nós temos aqui tanto da França quanto da Inglaterra, chegando navios especificamente para o ambiente fluvial. E o que é muito moderno naquele momento, as canhoneiras. Em 1864, o Paraguai iniciou suas operações de guerra contra o Brasil. Depois a gente vê especificamente esse momento aqui. Ok? Daqui a aqui, tranquilo? Dúvidas? Não? Sério? Então tá. Bom, a Guerra do Paraguai é uma guerra onde a Argentina se juntou ao Brasil, se juntou ao Uruguai para lutar contra o Paraguai. Por isso que é uma guerra que a partir de 1º de maio de 1865 a gente vai chamar de Guerra da Tríplice Aliança, feita por esses 3 países, né? Brasil, Argentina e Uruguai. Sendo que, do ponto de vista de atuação naval, é exclusiva a atuação de nossa marinha contra o Paraguai. Não há marinha uruguaia, não há marinha argentina nesse período aí. Tá? Então a guerra da Tríplice Aliança dos países. De marinha, somos nós contra os paraguaios. Tá? Em 1865, ocorre a Batalha Naval de Riachuelo, que do ponto de vista de batalha é única. É única, só tem esta batalha na Guerra do Paraguai. Só nesse momento que se contrapuseram navios paraguaios e navios brasileiros. Os navios brasileiros, por exemplo, sob o comando de Barroso, e os navios paraguaios sob o comando de Messa. Os 2 grandes comandantes da Batalha Naval de Riachuelo. Tá? Sendo que os paraguaios tinham o Taquari, enquanto que nós brasileiros, a fragata Amazonas. Então foi um embate onde a gente vai ver que desponta como atores principais da cena, do ponto de vista de comando, Barroso e Messa. Do ponto de vista de navio, Amazonas e o Taquari. Até porque o Taquari era o único verdadeiro navio de guerra paraguaio, o resto era adaptado. Esse aqui foi o único que foi construído como navio de guerra.
E o que foi resultado dos navios adaptados no Taquarel ao final da Batalha de Riachuelo? Quase nada. A esquadra deles vai ter sido praticamente aniquilada. Por isso que não temos mais batalhas navais depois da Batalha de Riachuelo de 11 de junho de 65. Até aí também tranquilo? Deu para relembrar esse meio aí? Início de uma nova era da construção naval brasileira. Isso daqui é a novidade, vocês já sabiam disso, tá? Mas o texto chama a atenção nesse contexto para vocês, que ao acontecer esses eventos aqui, surge uma nova era da construção naval brasileira. Por quê? Porque agora a Marinha do Brasil, a construção naval brasileira, vai ter que ser feita com navios encouraçados. São eles que vão permitir agora o progresso da Marinha na Guerra do Paraguai. Tá? Os navios encouraçados que fizeram a passagem do Humaitá, esse ano estamos comemorando, já comemoramos no começo do ano, né? 150 anos da passagem de Humaitá. Quem passou por Humaitá? Aqueles navios construídos aqui no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Né? Barroso, Tamandaré, poxa, o Rio de Janeiro foi afundado. Vamos para o Bahia. Vamos para o Bahia. Esses 3 navios aqui de grande porte levaram a contrabordo deles 3 navios de pequeno bordo. 3 navios tipo Monitor, que foi o Rio Grande, Alagoas do Pará, que foram a contrabordo do Barroso, Tamandaré e Bahia. E passaram pela fortaleza, sofrendo avarias múltiplas, mas passando, tornando inclusive a fortaleza de Humaitá desnecessária, inútil para os paraguaios, que abandonaram a fortaleza, que foi ocupada por brasileiros, e ali a gente continua o avanço sobre território paraguaio. Ano que vem, em 2019, vamos comemorar 150 anos da ocupação da capital do Paraguai, Assunção, e da Marinha do Brasil ter fundeado em janeiro de 69, né, ter fundeado em frente à capital do Paraguai, Assunção, ali no Rio Paraguai, né, que ali já é Rio Paraguai. Em 1869, a esquadra brasileira estava fundeada em frente à Assunção, e a guerra foi encerrada em 1870, sendo que praticamente não tem mais eventos navais entre a ocupação de Assunção e o fim da guerra, já que foi praticamente o exército caçando Solano Lopes no território paraguai, indo em direção à cordilheira, subindo, né, a montanha atrás dele. Tranquilo até aqui? Sigo. Sigo. Guerra Franco-Prussiana. A Guerra do Paraguai está acabando no ano de 70. E no ano de 70 acontece uma guerra entre franceses e prussianos. O primeiro fato que chama a atenção de vocês em toda a bibliografia de vocês, é que ela foi uma guerra exclusivamente terrestre. Logo, não tem nenhum fato naval que a gente possa observar em relação à Guerra Franco-Prussiana. Verdade ou mentira? Mentira. Tá? Uma grande mentira que está aí sendo colocada. Certo? Por quê? Porque a Guerra Franco-Prussiana, sendo vencida pela Prússia após a Batalha de Sedan, acabou, terrestre a Batalha de Sedan, acabou criando um cenário para a gente muito importante. Muito importante. Primeiro que a derrota militar francesa, somada às perdas materiais durante a guerra, territoriais, com aqueles territórios de Alsácia e Lorena, ricos em minérios, principalmente carvão e ferro, né, que são muito importantes a siderurgia, a metalurgia daquele período, tá, junto com indenizações financeiras, dinheiro que a França passa para a Prússia, vai fazer, né, levar a França a adotar 15 anos depois, no fim da Guerra Franco-Prussiana, a chamada Journée Club. Então veja que são perdas, jovem escola francesa. Então a jovem escola francesa é fruto de quê? De perdas, de prejuízos, de incapacidade de fazer algo de grande porte, sendo obrigado a fazer de menor porte. Não é isso? O outro lado da guerra, a Prússia, fortalecida, por quê? Porque teve perdas materiais, mas foi indenizada pela França. Ganhou territórios ricos em minérios. E sai fortalecida moralmente ao ter vencido a guerra.
A Batalha de Sedan foi uma vitória até relativamente rápida, onde o exército francês se viu tão atônito que teve que se entregar. Realmente, a Alemanha, aqui no caso a Prússia, tá, em todas as guerras vencia tudo de modo muito rápido. Veja aquela guerra austro-prussiana, é um ano só que aparece até na referência, é 1866. Aqui aparece em 2 anos, mas ó, não tem 10 anos não de guerra, que vai de 70 a 71. Tudo acontece de modo muito rápido para aquela época. Tá? Então a Prússia, fortalecida em todos os aspectos, realizou a unificação dos Estados germânicos e fundou a Alemanha do Segundo Império. Reich alemão quer dizer império, riqueza, ostentação, tem essas várias representações aí. Então é o segundo grande momento do povo alemão. Né? Eu sempre chamo a atenção para isso, porque Hitler, quando vem às vésperas da Segunda Guerra Mundial, ele promete para a Alemanha o quê? O terceiro enriquecimento, empoderamento da Alemanha. Até aqui fechamos? Tranquilo? No meu próximo contato com vocês, semana que vem, tá? Tinha que falar ainda do duelo coraça-canhão. Mas vou deixar para a semana que vem, porque vai entrar algumas questõezinhas aqui, a gente entra na questão da jovem escola francesa, tá? Então ainda vou entrar com a questão do canhão, da pólvora, de alguns outros elementos que vão ser diferenciadores agora, tá? Para a gente poder entrar na jovem escola francesa, desconstruir alguns conceitos, e aí, baseado na desconstrução desses conceitos da jovem escola francesa, construirmos os conceitos da Inglaterra e da Alemanha, que vão projetar o mundo em que direção? Da Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial, ela é feita com navios pequenos ou grandes? Imensos navios que vão estar aí se projetando, ok? Então, vamos observar esses elementos no nosso próximo contato. Para vocês presenciais, obrigado pela presença, pessoal do EAD, até o nosso próximo contato. Bons estudos, né, para todos vocês aí.